Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição do Sindicato Independente dos Médicos. Antes de mais, em nome de todos os deputados desta comissão, damos as boas-vindas. Obrigada pela disponibilidade. O assunto que nos prende hoje para a nossa audição é a situação que está a ocorrer no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, designadamente na área de obstetrícia do Hospital de Portimão. O requerimento é da autoria do Grupo Parlamentar do PSD. E queria também, desde já, apresentar os membros da delegação do sindicato. O Dr. Jorge Roque da Cunha, que não precisa de apresentações, obviamente, o Dr. João Dias, Dra. Hermínia Teixeira, Dra. Berta Cruz. Muito obrigada uma vez mais. E sem mais demoras, vamos desde já passar à parte substancial, digamos assim, da nossa audição. Portanto, passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. Caras e caros deputados, cumprimentar o Dr. Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, cumprimentar o Dr. João Dias, cumprimentar a Dra. Hermínia Teixeira e a Dra. Berta Cruz pela sua presença aqui na Casa da Democracia. Como sabemos, os portugueses estão a ser crescentemente confrontados com aquilo que o Governo eufemisticamente chama de constrangimentos do funcionamento dos hospitais, do Serviço Nacional de Saúde, mas, na verdade, não se trata mais do que fechos de serviços de saúde, uma realidade particularmente grave na especialidade de ginecologia e obstetrícia. Este é o novo normal do Partido Socialista, mas que para as pessoas normais é uma situação totalmente anormal e simplesmente inaceitável. A verdade é que, ao contrário da mentira oficial, o SNS está a ser enfraquecido, está a ser desmantelado, precisamente por quem ilegitimamente se arroga da sua paternidade, mas que na prática se comporta como um padrasto. Indo às questões mais concretas, o Partido Social Democrata apresentou este requerimento por considerar que os sucessivos encerramentos dos serviços hospitalares estão a pôr em causa o acesso das mulheres grávidas aos cuidados de saúde e representam um perigo acrescido para a saúde e segurança materno-infantil pelas enormes distâncias, às vezes de centenas de quilómetros, que as futuras mães são obrigadas a percorrer para ter assistência médica em situações agudas. Por exemplo, há pouco mais de um mês ficamos a saber que o Bloco de Partos do Hospital de Portimão, integrado no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, depois de estar a ser alvo de sucessivos internamentos, passou a fechar 3 dias de 15 em 15 dias até ao final de março, ou seja, até ao final do primeiro trimestre deste ano. A alternativa para as mulheres grávidas passou assim a ser o Hospital de Faro, que fica a uma distância de 70 km de Portimão, o que para as pessoas que vivem em Lagos ou que vivem em Algesur representa um percurso para mais de 100 km. Isto é coisa pouca para quem está a necessitar de cuidados urgentes e nada se preocupa em que nada se preocupa especialmente o poder do Partido Socialista. Mas para nós, o PSD, não nos conformamos com mais esta evidência da crescente degradação do SNS, que o SNS está a ser sujeito, e como há uns anos bem divisou o professor José Fragata, está muito perto do ponto de não retorno. Consideramos imperioso e urgente mudar o curso da atual política, substituindo a propaganda e a retórica por uma verdadeira valorização das carreiras dos profissionais de saúde e pelo reforço da disponibilidade e partilha dos recursos do sistema de saúde, com o objetivo de prestar aos portugueses cuidados de saúde adequados, atempadamente e com qualidade e segurança. Gostaríamos de saber qual é a percepção do Sindicato Independente dos Médicos sobre o que se está a passar no SNS, devido à falta de médicos, tomando aqui como exemplo a situação que está a ocorrer no Hospital de Portimão. Relativamente a Portimão, não estará o Governo a fomentar um sentimento de insegurança, criando condições para que o número de partos baixem significativamente?
uma vez que as futuras mães, ao não saberem se o bloco de partos em Portimão irá estar aberto na hora do parto, podem optar por não fazer lá o acompanhamento, optando por recorrer ao Hospital de Faro ou até mesmo ao privado e assim, através da redução do número de partos, não estarão também a ser aqui criados argumentos para o Governo justificar o futuro encerramento do bloco de partos de Portimão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao Sr. Touro, a sua delegação, por favor, para responder. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, todos os grupos parlamentares aqui presentes. Da nossa parte, este trabalho é um trabalho essencial que a democracia agradece. Da nossa parte, como sabeis, o Sindicato Independentes Médicos é um sindicato que privilegia o acordo, privilegia o consenso. Nós assinámos 34 acordos e mesmo em situações muito difíceis, como aquela que nós estamos a viver neste momento, onde há cerca de 30% de perda de poder de compra dos salários dos médicos, entendemos honrar a nossa palavra e até ao fim e ultimamente e até às últimas evitar aquilo que é muitíssimo desagradável e especialmente para os utentes, que é utilizar a greve. Eu faço este enquadramento porque, como é evidente, há um contexto nacional que, dada a falta de investimento nos últimos anos, e não basta proclamar anúncios de aprovação em Orçamento de Estado de aumento de investimento, quando depois sabemos que a Direção-Geral do Orçamento, essa sempre persistente e aborrecida Direção-Geral do Orçamento, vai ver, e o Tribunal de Contas, que a execução fica muito abaixo daquilo que é anunciado. E isso é particularmente grave no Algarve. A única instituição que as instituições estão satisfeitas, alegres e muitíssimo felizes com a situação que se vive na saúde no Algarve são as instituições privadas. Nunca como agora, portanto, prosperaram tanto, nunca como agora têm tido o seu volume de negócios aumentado. Dito isto, a verdade é que, dada a falta de médicos, não só no serviço de obstetrícia, no serviço de ortopedia de Portimão, eu tenho aqui uma escala de cardiologia do Hospital de Portimão, onde estão escalados médicos 72 horas seguidas. Escalas de urgência de prestadores, que é a grande aposta do Conselho de Administração deste centro hospitalar, 72 mais 12 horas seguidas, prestadores em escalas de obstetrícia. Estamos aqui a falar, portanto, de uma situação onde cada vez mais se depende de prestadores. E, ao depender-se e apostar-se em prestadores, naturalmente que o número de partos que vão ocorrer no público serão cada vez menores. Enfim, em Lisboa e Val Tejo, a principal maternidade neste momento são os privados, que já fazem mais partos do que aquilo que acontece no público. E, portanto, respondendo à sua questão, eu não tenho nenhuma teoria da conspiração em relação a esta matéria, nem acredito que haja forças escondidas, mas a verdade é essa. Cada vez há menos pessoas a recorrerem, num momento em que o país tanto precisa de crianças para sustentar não só as nossas reformas, mas também para revigorar o nosso mercado de trabalho, e a verdade é que isso é uma verdade. E nós temos alertado desde há mais de 2 anos, aliás, curiosamente, enfim, não é só um problema do centro hospitalar, mas é uma coisa generalizada, que é a falta de respeito que muitas destas instituições têm com os alertas dos sindicatos. Porque, enfim, há agora a prática de nem sequer responderem aos nossos alertas. Enfim, o 25 de Abril, quando foi feito, também foi para dar cariz constitucional ao trabalho dos sindicatos, e então era importante que este nosso contributo, que é um contributo que volto a referir, mantendo, e é a nossa obrigação é denunciar e exigir meios, não é criticar por criticar, como nós temos demonstrado na nossa vida passada e presente. E, portanto, o meu apelo a todos os senhores deputados desta Comissão é que, em relação também ao Algarve, que haja capacidade de investimento, porque, de outra forma, é muito melhor. Enfim, e isto é incentivado pelo Estado, isto é o que é extraordinário.
eu sou cirurgião, rescindo hoje, amanhã começo a trabalhar, passo a receber 3 vezes mais como prestador, com um tratamento fiscal diferente. Não tenho possibilidades de fazer PETs no Algarve. Vou até a Espanha fazê-las. Se isto é investir no Serviço Nacional de Saúde, temos a maior das dúvidas. Obrigada, Sr. Doutor. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Dr. Roque da Cunha e toda a sua comitiva e agradecer e saudar logo do início a sua declaração inicial da responsabilidade do Sindicato Independente dos Médicos em relação àquilo que anunciou de aguardar, para ver, nesta postura que tem tido e que aqui frisou. Eu gostava de... A situação no Algarve é a que é, a situação do país é a que é. Eu diria que no Algarve toda a gente identifica especiais vulnerabilidades na região que nós conhecemos bem. E o Dr. Roque da Cunha disse aqui uma coisa que eu acho que nós devemos dizer para reflexão e para tratar, que é, no Algarve e em Val do Tejo, os privados têm tido uma especial predominância em função de um conjunto de circunstâncias que estão mais debatidas. Mas nós também sabemos que o Algarve, e se calhar Val do Tejo, mas eu diria aqui especialmente o Algarve, porque é o alvo do requerimento do PSD, o Algarve tem especiais vulnerabilidades da atratividade dos médicos. Eu pego ali numa palavra do Sr. Deputado Rui Cristina, ao lançar um dramatismo total e lançar um descrédito total naquilo que são os profissionais que neste momento suportam o SNS no Algarve. E essa é uma conversa que não me parece nada bem, porque ainda há muitos médicos lá e muitos profissionais de saúde que fazem com que este Sistema Nacional de Saúde, que tem interligações, obviamente, entre as várias regiões, possam responder. E carregar na tecla, ainda mais difícil do que ela é, entrando num campo do irrazoável, porque ninguém aqui diz que não há situações dificílimas para superar no Algarve, nomeadamente as prestações de serviço, parece-me que é um facto, uma irresponsabilidade a agravar as dificuldades, uma irresponsabilidade de um partido que tem tantas responsabilidades neste país e tem tido tantas responsabilidades neste país, também para suportar o Serviço Nacional de Saúde, porque isto não nasceu hoje, no Algarve as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde não nasceram hoje, e que o PSD também tem. Por isso, fazer tábua rasa desta questão é a primeira coisa que achamos que deviam corrigir, porque não se resolve nada com esse tipo de discurso. A segunda nota é em relação às graves, obviamente, ginecologia e obstetrícia, que nós sabemos que há um problema nacional sobre esta matéria, particularmente difícil no Algarve. Esta conversa, digamos, narrativa do PSD do caos, eu gostava de saber, porque nós sabemos que neste momento em Portimão, de 15 em 15 dias, o serviço fecha e as grávidas, e está anunciado no Serviço Nacional de Saúde, aliás, como a própria Comissão Executiva disse que ia ser anunciado tudo no portal para haver uma certa previsibilidade no SNS 24 e acompanhamento às grávidas, etc, 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 por essa conversa dar alguma previsibilidade e segurança para que as pessoas, as grávidas, possam ser acompanhadas com tempo, porque ninguém quer ser atendido por outro médico que não seja o seu, mas isto está a acontecer. A minha nota é se tem conhecimento que, dentro deste acompanhamento do fecho de Portimão, que drena para Faro e drena para Beja, porque estão articulados, se tem conhecimento de alguma situação que tenha corrido mal na assistência às médicas, porque é importantíssimo, às grávidas, peço desculpa, porque é importante saber, nós queremos que as crianças nasçam em Portimão no critério de proximidade, queremos que Portimão esteja aberto todos os dias, na impossibilidade neste momento, porque tem que fechar ao fim de semana, de 15 em 15 dias, porque há um concurso de médicos para resolver e que nos dizem que em abril poderão ter uma boa nota sobre a salvaguarda do serviço 24 horas. Neste momento, para um ponto de situação do requerimento, foi feito em janeiro por parte do PSD. A minha pergunta é se o Sindicato Independente dos Médicos tem conhecimento de uma especial perturbação que tenha posto as grávidas em risco e, obviamente, os bebés. E isso para nós é muito importante para situar. E depois também gostava que aprofundasse um pouco as dificuldades, se nos conseguir fazer isso, as dificuldades de recrutamento dos médicos neste momento e a não atratividade, ou aparente não atratividade da região do Algarve, pós concursos têm que ficar sistematicamente desertos. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, Dr. Jorge Roque da Cunha, seja bem-vindo. Cumprimento também o Dr. João Dias, secretário regional do Sindicato Independente dos Médicos do Algarve e os outros representantes do vosso sindicato. Sr. Doutor, de facto, a sua intervenção inicial eu retirei uma frase do Sr. Doutor que disse nunca como agora o setor privado da saúde tem tido tantos utentes. E, nomeadamente, na região do Algarve, que é aquela que estamos a ver hoje à lupa aqui nesta Comissão. E, de facto, tenho que concordar consigo, porque muitas vezes o Partido Chega é dito como o papão do SNS e que quer destruir o SNS. O polígrafo já muitas vezes veio dizer e veio mostrar que é mentira, que o Chega defende o SNS e já apresentou muitas medidas em Orçamento de Estado e muitas medidas nas sessões legislativas para reforçar o orçamento, para reforçar o SNS. Mas, de facto, o Partido Socialista, que está no governo há 7 anos e que se diz o pai do SNS, é ele que mais promove, com factos, o setor privado da saúde, porque não interessa estar aqui, fazer grandes declarações políticas, fazer grandes discursos a favor do SNS, bater com a mão no peito e dizer que são o pai do SNS e que defendem o SNS e que nas campanhas eleitorais prometem maternidades em Coimbra, prometem hospitais novos em Portimão, prometem tudo a toda a gente, mas depois, na prática, no facto, na realidade dos portugueses, o que está a acontecer é uma translocação tanto dos profissionais como dos utentes para o serviço privado. E, portanto, ainda bem que o Sr. Doutor teve a coragem de vir aqui dizer isso. Depois disse outra coisa que me pareceu extraordinária. Trouxe-nos o exemplo de uma escala de urgência que tinha 72 horas mais 12 horas de trabalho. Isto são 84 horas de trabalho do médico. Como é que o médico pode trabalhar em segurança para si próprio e para o paciente, para o doente, para o utente que atende e até para a sua equipa, naquilo que são 84 horas seguidas de trabalho? Eu penso que isto é desumano e não podemos compactuar com esta situação. Depois o Sr. Deputado do Partido Socialista diz que os partidos estão a fazer uma dramatização. Sr. Deputado, uma dramatização. Olha, dramatização foi o que aconteceu este fim de semana, que foi no Algarve, um médico teve que transportar um doente cardíaco no próprio carro, conduzido pela mulher do doente, porque o médico do INEM estava à espera de uma ambulância que demorou 1h30 a chegar. E o médico resolveu meter o doente no próprio carro e ir para o hospital. Porque senão, se calhar acontecia-lhe, como aconteceu no dia 25 de janeiro em Setúbal, que uma jovem de 24 anos morreu na escada do seu prédio porque desfaleceu, teve 1h30 à espera da ambulância e estava a 5 minutos do Hospital de São Bernardo. Se calhar se estes pais tivessem metido a sua filha no próprio carro e levado para o hospital, se calhar ela hoje ainda está viva, mas não. Confiaram no INEM e perderam a filha. Isto é dramatização. Sr. Deputado, desculpe, mas nós temos que atentar para aquilo que está a acontecer e temos que atentar também que as soluções que estão a ser dadas no SNS são exatamente as mesmas que estavam a ser dadas pela tutela anterior da Ministra anterior. A doutora Marta Temido deixou de falar com os médicos, deixou de fazer reuniões com os sindicatos, disse, aliás, publicamente que não falava com os sindicatos dos enfermeiros porque disse que isso era como falar com os criminosos. Depois o Primeiro-Ministro foi apanhado numa gravação pelo Expresso a dizer que os médicos eram uns covardes e, portanto, é este tipo de tutela que nós temos. O novo Ministro, que já passou o estado de graça, continua agora a fazer de conta que negocia com os sindicatos, porque diz que está a negociar com os sindicatos, mas isto tem reuniões marcadas até junho. Portanto, eu queria saber do Sr. Jorge Roque da Cunha o que é que acha do Ministro que diz que está a negociar, mas que vai manter as negociações até junho. Do meu ponto de vista, é porque não quer resolver nada, está só a empatar para a frente. Relativamente à área do Algarve, nós sabemos que o Centro Hospitalar Universitário do Algarve faz 2.400 partos por ano, mas o Soutor, declarações do próprio Soutor, diz que é recorrente a falta de médicos no Algarve e que há transferência de grávidas para a região do norte do país, nomeadamente para Setúbal, porque os serviços no Algarve estão já deficitários. Isto representa uma viagem de 245 km de cerca de 2 horas e 15 minutos. Como é que isto pode ser segurança para as grávidas? Portanto, já nem sequer estamos a falar de translocação de doentes dentro da região do Algarve, segundo as suas próprias declarações, são também para hospitais a norte. Pois o Soutor disse também, o Dr. Jorge Roque da Cunha, disse que esta Operação Nascer Segura era um eufemismo para a Operação Encerrar Maternidades. Gostava que explicasse estas suas declarações à imprensa. Para terminar, Sr. Deputado, desculpe. Vou terminar dizendo que, de facto, nós também não podemos compactuar com esta institucionalização do fecho rotativo de maternidades e queremos suprir o SNS com capacidade de recursos humanos para que isto não aconteça. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado.
Tem a palavra a senhora deputada do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, senhora deputada. Obrigada, senhora Presidente. Senhores deputados, cumprimento o Sindicato Independente dos Médicos na pessoa do Dr. Jorge Roque da Cunha. Agradeço a vossa presença aqui na Comissão de Saúde e agradeço as informações que aqui, entretanto, já trouxeram. Nós na Comissão de Saúde temos estado a ouvir várias entidades relativamente aos serviços de urgência. Neste caso específico desta audição tem a ver com o SUA, mas eu gostava de vos perguntar sobre os serviços de urgência em geral, porque nós continuamos a assistir a um agravamento das dificuldades de acesso. Se há uns anos assistíamos a estas dificuldades em alturas específicas do ano, agora parece que estas dificuldades se agravam durante todo o ano. Portanto, gostava que partilhassem a vossa visão a este respeito e que medidas é que deveriam ser implementadas para, de uma vez por todas, resolver estes problemas, porque aquilo a que assistimos são medidas pontuais que não resolvem os problemas para o futuro. E já aqui foi falado relativamente à articulação com os setores privado e social, tem sido uma bandeira que a Iniciativa Liberal tem vindo a defender, porque obviamente nós não defendemos que um setor deva ser privilegiado sobre o outro, ou seja, defendemos o Serviço Nacional de Saúde da mesma forma que defendemos uma articulação entre todos os setores. Portanto, pergunto-vos se isto pode ser uma solução e se é uma solução para responder às dificuldades do SNS, que obviamente são cada vez maiores. Depois, relativamente ao caso específico das urgências de ginecologia e obstetrícia, eu gostaria que nos fizessem um balanço sobre este plano de encerramento rotativo de maternidades, de qual é o que pensam sobre ele e se isto é forma de resolver o problema, e também peço os vossos comentários à proposta da rede de referenciação hospitalar, que neste momento está em discussão pública. Entrando no caso específico do SUA, gostava que concretizassem os principais problemas que identificam no Algarve e quais são as principais medidas que deveriam ser tomadas para a falta de obstetras e de pediatras na região do Algarve. Depois, gostava de vos perguntar também se o Sindicato Independente dos Médicos tem dados concretos sobre transferências de grávidas de Portimão para Faro, isto é, de transferências entre hospitais, mas também dados de grávidas que foram transferidas. Grávidas de Portimão, que obviamente que sabiam que não tinham solução no Hospital de Portimão, se foram por sua iniciativa, ou seja, não uma transferência direta entre hospitais, mas que por sua iniciativa sabiam que não tinham resposta em Portimão e que foram para Faro. Pergunto se têm números destes e também se o Hospital de Faro tem tido capacidade de resposta ou não, ou se existem, obviamente, casos de grávidas que têm sido deslocalizadas para outros hospitais muito mais longe, como já falámos aqui para Setúbal, que se têm números que nos possam enquadrar. Depois, relativamente à pediatria, gostava que nos falassem qual é o ponto de situação neste momento no Algarve e que medidas é que já foram tomadas pelo Governo. Depois, também, aproveitando que estão aqui na Comissão de Saúde, e porque, obviamente, a questão da valorização das carreiras dos profissionais de saúde está em tudo relacionado com estes problemas a que assistimos nos serviços de urgência, gostava de vos perguntar como é que estão a decorrer as negociações com o Governo sobre as carreiras médicas e se existe algum desenvolvimento que considerem que seja pertinente partilhar neste momento. Finalmente, gostava de vos perguntar sobre o regime de remuneratório do trabalho suplementar dos médicos no serviço de urgência, que inicialmente ia vigorar até 31 de janeiro, mas que, entretanto, foi prolongado. Pergunto se nos podem dizer quantos médicos foram contratados ao abrigo deste decreto-lei, se nos sabem dizer qual é o custo que representou até agora este aumento dos valores pagos aos médicos e se existem efetivamente mais horas de trabalho médico que foram feitas nas urgências ou se este trabalho suplementar nós estamos basicamente a pagar mais pelo mesmo número de horas. E relativamente também a este decreto-lei, perguntava se sabem quantos serviços de urgência deixaram de encerrar por terem conseguido contratar médicos ao abrigo deste decreto-lei para assegurar as escalas e na região do Algarve em concreto, qual é que tem sido o resultado prático da aplicação deste decreto-lei? Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Eu não sou Presidente, como sabe. Em exercício. A senhora deputada, basta ser deputada. É, Sr. Obrigada. Presidente, em exercício. Era nesses termos que estava a cumprimentá-la. Sr. Presidente, Dr. Roque da Cunha, também os demais membros do sindicato aqui presentes, agradecer também já o conjunto de questões que aqui trouxeram. A situação, a carência de profissionais de saúde no Algarve, aliás, não é um problema de hoje, há muito que temos vindo a acompanhar este problema e aquilo que vamos identificando é que o tempo vai passando, mas que não são adotadas as medidas para ultrapassar esta situação e a verdade é que a situação vai piorando e vai-se agravando. Mas nós consideramos que a resolução da carência de profissionais de saúde não passa pelo encerramento de serviços nem pela redução da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, quem beneficia com o encerramento de serviços são os grupos privados que lucram à custa da doença. Consideramos que é de facto necessário que se adotem medidas, que se adotem soluções que permitam de facto fixar os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Isso sim, a solução tem que passar pelo reforço da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e não pela sua redução. Aliás, tem sido isso que tem estado presente na nossa intervenção, com propostas e com soluções concretas para valorizar carreiras, para valorizar as remunerações, para reforçar os direitos dos próprios profissionais de saúde. Sobre a situação concreta do Hospital de Portimão, preocupa-nos bastante, porque o encerramento rotativo da maternidade de 115 em 15 dias no período do fim de semana, aliás, é contestado pelas populações e é contestado pelos próprios profissionais de saúde. Gera incerteza e angústia, em particular nas mulheres grávidas, nas respectivas famílias, num momento em que deveria ser assegurado tranquilidade, devia ser assegurado segurança e que não via de ficar a ânsia nas mulheres grávidas tendo-se deslocar para Faro, se conseguem ou não chegar a tempo para que o seu parto possa decorrer com toda a segurança e que o seu bebê possa nascer naturalmente com toda a segurança. Temos também nota de que tem havido circunstâncias que, dada a sobrelotação dos hospitais, e agora falo também de Faro, tem havido de facto transferências de mulheres e dos respectivos filhos para outros hospitais, em particular do Alentejo. Não nos parece que sejam estas as soluções, como referi, de facto há necessidade de reforçar os direitos, as carreiras, as remunerações por parte dos profissionais de saúde. Situação de Portimão, referir ainda aquilo que temos identificado, carência de ginecologistas obstetras, carência de pediatras e que este encerramento rotativo conduz a uma sobrecarga da maternidade de Faro, também já de si com enormes carências. Aliás, esta situação de que há uma partilha em termos dos profissionais de saúde que já por si são poucos e são insuficientes, leva também a uma maior sobrecarga dos próprios profissionais de saúde com o trabalho suplementar que é realizado. Não nos descansa, o Sr. Ministro da Saúde e o Governo têm referido que não há nenhuma intenção do encerramento das maternidades, mas todos os sinais vêm em sentido oposto. Aliás, nós já vimos há uns anos atrás discursos idênticos e que levaram ao encerramento de um conjunto de maternidades no nosso país. Aliás, parece-nos até que este não é só na maternidade de Portimão, outras também no país, mas que este encerramento... Para terminar, Sr. Deputado, eu sei que o relógio não está bem, mas eu tenho estado a controlar, já ultrapassou o seu tempo. Vou terminar, sim, Sra. Presidente. Deixe-me só concluir esta ideia de que está-se a fazer um caminho
para que estes encerramentos sejam definitivos. E aquilo que gostaria de perguntar ao Sr. Dr. Roque da Cunha era, de facto, na sua opinião, como é que considera que é possível, ou seja, ultrapassar estas carências e estas dificuldades que existem no Serviço Nacional de Saúde, Obrigada, em particular Sra. Deputada. no Hospital de Portimão. Gostávamos de ouvir, na sua opinião, que medidas ou que soluções, que caminhos devem ser concretizados para ultrapassar estas dificuldades. Senhoras e senhores deputados, como não temos o Bloco de Esquerda nem mais nenhum dos senhores deputados únicos, vamos passar desde já à resposta em bloco. Disponho de 20 minutos, faz favor. Muito bem, muito obrigado pelas pertinentes questões. E, de facto, há aqui uma questão de fundo que tem a ver com a circunstância de, finalmente, termos conseguido assinar com o Governo um protocolo negocial e que prevê o dia 30 de junho como tempo final para esse protocolo. Aproximo, palavra dada, palavra honrada, e até dia 30 de junho tudo continuaremos a fazer para que esse desiderato se consiga. Mas, objetivamente, aquilo que é fundamental, que aliás faz parte do programa de Governo, faz parte daquilo que o Governo assinou connosco, faz parte das proclamações públicas que têm a ver com, por exemplo, a dedicação plena, não a conhecemos. Não conhecemos qualquer sinal por parte do Governo em relação à questão da tabela salarial. Não é possível afirmar-se que se consegue fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde quando não se investe em equipamentos, não se investe em instalações, não se investe na formação dos médicos e permite-se que um especialista em 40 horas se tenha 1.800 euros líquidos para trabalhar. Não é possível. Quando, ao lado, e com muito mais liberdade em termos da sua organização, as ofertas são as que são, para já não falar no estrangeiro. É verdade, respondendo à senhora deputada Joana, que está muitíssimo lenta, mas nós somos muitíssimo pacientes e sabemos que as formas de lutas extremas que estão ao nosso alcance são formas muito difíceis para um médico a efetivar. Só mesmo quando nas últimas das últimas circunstâncias, porque nós sabemos que, agravado pela pandemia, agravado pela falta de investimento, que os nossos doentes padecem. E desde logo, esta é a questão de fundo, não é? Portanto, não adianta, e com toda a simpatia, e de facto há uma atitude diferente. Enfim, não interessa falar do passado, mas de capacidade política, de capacidade de diálogo, de capacidade de entender os problemas, que nós esperamos que seja percebida pelo Sr. Ministro das Finanças. Porque quando temos um país que tem uma carga fiscal que teve, que nunca cobrou tantos impostos como agora, caramba! Tem de haver investimento no Serviço Nacional de Saúde. E, naturalmente, não é só no setor público. Tem de ser também no setor privado, com certeza, mas não no setor privado de uma forma canibalesca, como posso dizer. Eu dou um exemplo concreto. No Instituto Português de Oncologia de Lisboa, grandes problemas na radioterapia. Não quiseram dar metade do tempo à senhora doutora médica que lá estava durante 2 anos. Foi para a Fundação Champalimau e um exame que é feito, pago pelo IPO, para essa Fundação Champalimau, daria para pagar 3 ordenados a essa médica no Serviço Nacional de Saúde. Não é possível o Estado estar impávido e sereno a assistir a este tipo de... Eu sou totalmente a favor da iniciativa privada, da liberdade de escolha, totalmente... Mas não é possível depois o Estado ficar refém destas situações. E, portanto... O nosso apelo, particularmente em relação aos senhores deputados do Partido Socialista, que nós sabemos que também se preocupam muitíssimo com este problema, para que junto do Sr. Ministro das Finanças, junto do Sr. Ministro da Saúde, os ajudem a dar espaço aos portugueses. Eu não resisto de... Enfim, todos nós trabalhamos no Serviço Nacional de Saúde, no Sindicato de Independentes Médicos. Um doente meu, há 2 dias, tinha um pequeno problema abdominal. De repente,
portanto, porque havia problemas nos serviços de urgência e tal, acorda depois de operado uma colcistite aguda no hospital privado, com menos de 12 mil euros. Portanto, todas as suas poupanças foram para aquela cirurgia. E, aliás, não podemos assistir impávidos e serenos ao constante aumento daquilo que os privados do seu bolso gastam no Serviço Nacional de Saúde. Eu faço este apelo pungente, porque naturalmente que é preciso salários para os médicos, com certeza. Nós, enfim, uma renda de casa é aquela que é para toda a gente, nós sabemos disso, sabemos que tudo, portanto, é preciso, é fundamental que não se ande aqui, e respondem também aqui a uma questão, a uma política de ocultação. Uma política de ocultação que é os conselhos de administração, pronto, para fingir que isto está mais ou menos bem, para não os incomodar, nada se passa. Nada se passa, não há problema nenhum. Tem de haver denúncias nossas, tem de haver alertas dos cidadãos, porque está tudo bem. E é o que eu costumo dizer, quando nós fazemos uma denúncia, é para ajudá-los a criar condições, por exemplo, no Algarve, para que haja de facto investimento no Serviço Nacional de Saúde, porque de outra forma isto é perfeitamente impossível. Sra. Deputada Paula, encerramento de maternidades. É de facto isto. Não é possível, sem contratar obstetras, pediatras, neonatologistas, fazer com que isto funcione. Porque quando se fecha de um lado, cria-se uma pressão acrescida no outro, onde não tendo havendo investimento, naturalmente que não há resposta. E nos locais onde estão internadas as grávidas, ainda aconteceu este fim de semana, no Hospital Fernando da Fonseca, se não tivessem sido escaladas 2 médicas para a urgência interna, tinha havido uma desgraça. Portanto, nós não conseguimos saber de facto, em termos daquilo que aconteceu, as pessoas que poderiam ter... Ouça, eu costumo dizer uma coisa com muita verdade. A espécie humana tem bilhões de anos de evolução e são muito resistentes e muito saudáveis. E há médicos, há enfermeiros e há administrativos que, fazendo 300, 400, 500 horas extraordinárias por ano, que é uma perfeita loucura e impensável isso permanecer, que dão o seu melhor, aliás, foi dado aqui um exemplo, para que isso não possa acontecer. Nós não temos esses dados. Era bom que a Inspeção-Geral da Saúde, repito, a Inspeção-Geral da Saúde assumisse a sua responsabilidade e respondesse às sucessivas inquirições, sugestões, pedidos do Sindicato de Independentes Médicos para fazer uma inquirição, uma avaliação. Enfim, está mais entretido o Sr. Inspetor-Geral a encontrar problemas e acusar uma obstetra que estava nas Caldas, com urgência fechada, numa urgência, a acabar de uma cesariana, descer e fazer-lhe um processo disciplinar, promover um processo disciplinar, do que criar condições para, de uma maneira transparente. Nós não temos nenhum prazer de anunciar o caos, não temos nenhum prazer. Isso só cria instabilidade, cria ansiedade nos nossos doentes, cria uma terrível pressão, porque os doentes são nossos. Cada doente em que o Hospital Beatriz Ângelo diz que vai ter uma consulta de ortopedia em 2025, não é? Nós sofremos, nós temos este problema e, portanto, um apelo pungente para que se aproveite esta disponibilidade do Sindicato de Independentes Médicos de contribuir para a solução. Temos várias propostas, queremos toda a força chegar a acordo, porque de outra forma isto não é possível fazer o que quer que seja. Pediatria, já é habitual, pediatria estar encerrada já não é notícia. Pediatria sem pediatras no Algarve, é o costume, não há problema nenhum. Temos os prestadores que não têm especialidade nenhuma, veem as crianças e, portanto, diminui a qualidade. E, portanto, os cidadãos algarvios são cidadãos de terceira, pagam os seus impostos, contribuem para o produto interno bruto. Ainda por cima, como sabemos todos, já não é a população flutuante. Nós já temos uma população que é flutuante já muito robusta, e temos 112.554 portugueses no Algarve, sem médico de família nos três ACES. E, portanto, o que é que eu poderei dizer ainda mais em relação a esta matéria?
A questão do pagamento do serviço de urgência, nós não sabemos, ainda foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, mas não os conhecemos. Mas o que nós dissemos era que para pior já bastava assim, porque quando foi feita o anterior por um ministro de um governo do Partido Socialista, que não mudou de primeiro-ministro, e se há uma grande alteração, que nós esperamos que não ocorra, como digo, não a conhecemos, só vai criar maior das dificuldades. E eu volto a insistir, eu não percebo, tendo em 2021 sido despendidos 148 milhões de euros em prestadores, para além de muitos outros valores que nós não conseguimos encontrar, tendo sido efetuados 8 milhões de horas extraordinárias, tendo sido gastos dezenas de milhares de euros em SIGICs, como é que o Governo não consegue fazer as contas e acaba por ser autossuicidar? E, portanto, é fundamental, e aqui o nosso apelo, para que evitar, para dourar a pílula, 72 horas, as escalas estão aí. 72 horas agora também na cardiologia, só porque o médico é prestador. Mas não interessa, o médico sendo prestador também é médico. Eu também não quero que um dia me aconteça algum problema e, portanto, esta exigência de qualidade é fundamental. Eu pedi ao Dr. João Dias, que sofre na pele há muitos anos e continua, apesar de obstetra, a resistir, digo mesmo, a resistir no Serviço Nacional de Saúde, porque basta 2 ou 3 procedimentos que oferiria um salário, e todos nós sabemos que o salário é uma coisa secundária para os médicos, para todas as outras pessoas é uma coisa importante, mas para os médicos, enfim, é uma coisa secundária. Como é que é evidente que é importante? Os médicos pagam renda de casa, pagam água, pagam luz e pagam também os seus médicos. Eu pedi ao Dr. João Dias, de uma forma sucinta, que possa dar nota dos principais problemas que sente na pele, naquele hospital que é o seu, e também do Dr. Berta, que é lá cirurgiã, que é o seu há muitos anos e que vai continuar a ser o seu, com certeza. Muito obrigado, Dr. Jorge Paulo. Cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer terem-se disponibilidade para nos receber e ouvir, digamos, aquilo que são as nossas dificuldades e aquilo que temos tentado transmitir. E as dificuldades estão bem identificadas já há bastante tempo. O Algarve, portanto, acaba por refletir com mais facilidade aquilo que se passa a nível do país, porque chega-se ao verão e temos a população a triplicar ou quadriplicar, com os profissionais a serem os mesmos ou cada vez a serem mais reduzidos. O problema já é um problema que vem de há bastante tempo e que continua a não ser solucionável, ou pelo menos dos dirigentes não o têm conseguido resolver. O problema da falta de médicos, de pediatras no Hospital de Portimão torna-se crónico. Como é que se consegue manter 2 maternidades a funcionar na região do Algarve, quando a maternidade de Portimão, que tem que ter obrigatoriamente dois pediatras de urgência por turno, tem praticamente 4 pediatras com mais de 60 anos, são os únicos pediatras que existem, um 5º pediatra que a maior parte das vezes também acaba por estar com dificuldades, e portanto isto é ridículo, para não ter outro nome, para dizer como é que se quer manter uma maternidade a funcionar quando não há pediatras. O que é que acontece com isto? Todo o Barlavento vai sendo transferido, todas as grávidas que estão a uma distância de 150, 160 quilómetros, muitas das vezes, portanto, em zonas mais distantes de Portimão, na zona do Barlavento, acabam por ser direcionadas em trabalho de parto para Faro. E todos nós sabemos que, em termos do que aconteceu ainda há pouco tempo com uma grávida, que já foi mencionada há pouco, com um problema dentro da região de Lisboa, a uma distância de 20 km, com uma morte fetal, estamos a falar de distâncias de 140, 150 km. É preciso dizer mais quais são os riscos que podem acontecer num trabalho de parto, num descolamento de placenta, numa hemorragia, numa situação em que não se tem recursos à mão. Isto é impensável num país em que se diz que desenvolvido,
e que continuamos com esta situação. A idade dos médicos está cada vez a ser, portanto, mais avançada. Houve um hiato bastante grande em termos de entradas nas faculdades e em termos das especialidades, o que leva a que neste momento haja uma grande decalagem dos médicos que estão em fase de se reformar para os mais próximos que vêm a seguir, e este problema vai se agravar de uma forma intensa pela falta de cada vez mais de especialistas. Há um recurso depois a prestadores e acaba por ser um recurso que vicia o sistema, porque na prática acaba por levar a que os próprios médicos do Serviço Nacional de Saúde sejam convidados quase a sair para serem contratados a seguir a preços superiores. E, portanto, o próprio Serviço Nacional de Saúde está a dar tiros nos pés ao fazer isto. Ou seja, privilegia a contratualização e não renegocia as tabelas salariais, não dá condições aos profissionais que se encontram no Serviço Nacional de Saúde para que se mantenham no Serviço Nacional de Saúde. Não. Abre-lhes a porta e diz, se quiserem, façam como os outros. Vão lá para fora que a gente a seguir contratamos-los. E no mês seguinte contratam-nos a fazer a mesma coisa, a ganhar 3 vezes mais. Ora, o que é que estão à espera? Que toda a gente saia. É um convite a que toda a gente saia. Se isto é promover o Serviço Nacional de Saúde, não percebo como. Portanto, em relação à situação de Portimão, Portimão, não tendo pediatras, acaba por, a maior parte das vezes, está a oferecer gato por lebre em termos portanto, da urgência, ou seja, quem está a assegurar as urgências, muitas das vezes, são colegas que não têm a especialidade de pediatria, são colegas, portanto, que acabam por se ver também confrontados com problemas que não têm um especialista para os poder defender. Por outro lado, o bloco de partos não pode funcionar sem dois especialistas e acabam por sobrecarregar a urgência do Hospital de Faro, que já por si também está sobrecarregada com falta de obstetras e a recorrer a médicos contratados para conseguirem resolver a escala, portanto com dificuldades na organização da escala, e que acabam por ter praticamente todo o movimento do Algarve a cair na urgência. Além disto, existem imensos outros problemas. Aquilo que se tem feito não é só, portanto, depauperar o Serviço Nacional de Saúde desta forma. Tem-se feito, por exemplo, em relação ao que acontece com os anestesistas, não se promove a entrada de especialistas em número suficiente. O pagamento dos privados acaba sempre por ser mais atrativo e, como eles são poucos, acabam por ir para os privados. E o que acontece a seguir é que o Serviço Nacional de Saúde não tem anestesistas para poder operar os doentes a tempo e horas, e acabamos por estar neste momento a enviar doentes do Algarve que não conseguem ter resposta no Serviço Nacional de Saúde porque não há blocos operatórios com um número suficiente para dar resposta aos doentes, e os doentes são enviados para cima de Braga, para distâncias. Não há sítio mais longe para mandar os doentes. Só interromper. Isto são os tais chamados SIGICs, onde é proposto ao doente: o senhor não é operado aqui, ou vai ser operado em Amarante ou em Braga. Naturalmente que um doente, perante essa perspectiva, dificilmente irá, e lá está, resolve-se o problema da lista de espera. Esse doente deixa de estar na lista de espera. Portanto, é mais um truque que é utilizado para além de prejudicar o doente, diminuir a lista de espera. Peço desculpa, Dr. João Dias. Não, tudo bem. Obrigado pela chega. É precisamente isso que está a acontecer, é que as pessoas muitas das vezes idosas com 80 anos acabam por ser convidadas a ir ser operadas a distâncias de 600, 700 quilómetros e acabam por recusar, como é evidente, porque não têm condições para fazer isso em termos familiares, fora as complicações depois que decorrem. E isto não é prestar um bom atendimento à população. Isto não é um SNS a funcionar. Isto é algo que, chamem-lhe o que quiserem, mas não é aquilo que eu conheci como Serviço Nacional de Saúde há 30 anos atrás, onde os quadros tinham gente suficiente a nível de médicos, onde os médicos eram remunerados com um mínimo de respeito
pela sua formação e pela responsabilidade que têm em se manterem a assegurar os cuidados à população. E neste momento o que temos é todos os serviços praticamente com 1/3 dos médicos que devem ter e que não conseguem dar resposta. Portanto, estes são realmente os 3 problemas principais: a idade dos médicos, a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde e o recurso, quanto a mim, completamente desequilibrado a prestadores de serviço, a privilegiar os prestadores de serviço, contrariamente àquilo que deveria ser o tentar segurar as pessoas no Serviço Nacional de Saúde, criando-lhe condições que se tornassem atrativas, e isso passa por renegociar a tabela salarial, a grelha salarial que há 12 anos que não é atualizada e que ficaria muito mais barata ao erário público se o fizessem do que propriamente estarem a pagar desta forma completamente descontrolada e numa espiral inflacionária que não se entende. Era só isto. Muito obrigada. Vão ter depois a oportunidade na segunda ronda de complementar as respostas, mas íamos dar início agora à segunda ronda. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem 1 minuto para esta segunda ronda, como têm todos os senhores deputados. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício, Sr. Deputado. Senhores Deputados, só para dar uma nota nesta segunda ronda da questão que eu coloquei na primeira, a bancada do Partido Socialista e eu próprio, em momento algum, nega as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde no Algarve, nos centros hospitalares, nos centros de saúde, a dificuldade da atração de médicos, em momento algum, nesta audição ou em outra qualquer onde eu participo e que tenha que falar, iremos negar as dificuldades que são evidentes, não são de agora, foi o que eu tentei expressar, não são de agora porque já tem algum tempo e neste momento está numa situação particularmente difícil. Volto a reiterar a saudação que fizemos à postura responsável do Sindicato Independente dos Médicos e, obviamente, aos apelos que aqui deixou, porque esta audição também serve para isso, para reiterar um conjunto de ideias que devem ser alvo de uma negociação e que nós registamos e que, obviamente, anotamos nas conversas futuras. E também dizer que aquilo que nos move é fazer com que o Serviço Nacional de Saúde seja cada vez mais resiliente, funcione como sistema e, obviamente, tenha os profissionais. Porque ouvi dizer aqui uma coisa que me é particularmente tocante: os algarvios, em caso algum, podem ser cidadãos nem de terceira, nem de segunda, ou nada que não seja de primeira. Que o Algarve, Portugal continental, ou Portugal, a nossa soberania, terminou com a conquista do Algarve nos idos do século lá para trás. Século XIII. Por isso para nós é um ponto de honra. E tudo o que nós possamos fazer para melhorar o Serviço Nacional do Algarve cá estamos, mas também não somos particularmente complacentes com aqueles que querem destruir o Serviço Nacional de Saúde, porque conhecemos muito bem a realidade. Por isso, as minhas perguntas que fiz na primeira questão, se me puderem responder, eu agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Rui Cristina, por favor. Quero agradecer aqui a maneira concisa como nos foram explicadas aqui as situações e as respostas que nós elaboramos. Relativamente às afirmações na primeira ronda do Sr. Deputado do Partido Socialista, Jorge Botelho, onde afirmou que eu tinha desvalorizado os profissionais de saúde e tinha até dramatizado o estado da saúde no Algarve, isso é claramente falso. Eu não desvalorizei os profissionais de saúde, muito pelo contrário, nós valorizamos-los, porque são eles que batalham no Algarve para que os algarvios tenham melhor acesso aos cuidados de saúde, e tenho noção do espírito de sacrifício que fazem numa região onde há uma falta gritante de médicos de família, onde há listas de espera enormes, ou seja, há cerca de 17 mil algarvios onde o tempo médio de espera garantido por lei é ultrapassado. Quem quer uma consulta de oftalmologia espera mais de 3 anos, e o que é irónico é que o Partido Social Democrata apresentou neste último Orçamento de Estado para 2023 uma proposta para a valorização das carreiras dos profissionais de saúde, que foi claramente chumbado
por esta maioria do Partido Socialista. E o que me parece realmente estranho é que nós, nesta Comissão de Saúde, queremos fazer uma visita ao Algarve, onde queríamos fazer uma audição pública, tivemos de deixar cair essa audição pública porque a maioria absoluta do Partido Socialista não o permitiu. Agora queremos ouvir associações e queremos ouvir sindicatos, também não estão a permitir, estão-nos a prometer, estão-nos a dizer que vão chumbar esta proposta, por isso nós não queremos branquear o que se passa na nossa região. Nós não temos vergonha daquilo que se passa. Nós queremos ajudar os utentes e as pessoas mais precisam de acesso aos cuidados de saúde. É isso que se passa, Sr. Deputado. Não queremos fazer política com isto. Queremos é ajudar as pessoas. Para terminar, Sr. Deputado, estamos na presença do Sindicato Independente dos Médicos. Sim, mas gostaria de saber qual é a sua perspectiva relativamente ao próximo assunto, este assunto, que é o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Saúde, estão sempre a apregoar que temos mais médicos no SNS. Queríamos saber se o aumento de médicos corresponde ao aumento proporcional do número de horas ao Serviço Nacional de Saúde, porque o Partido Social Democrata não tem esses dados. Fizemos uma pergunta ao Governo para saber claramente quantas horas é que estão afetas a esses médicos no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Bem, eu gostei de ouvir esta segunda intervenção do Grupo Parlamentar do PS e ele fez-me lembrar aquela citação bíblica do "e logo lhe caíram as escamas dos olhos e recuperou a vista". É bom que o Partido Socialista recupere a vista e que comece a chamar o Governo à sua responsabilidade. E que, até como já aconteceu em outros países, recentemente até no Reino Unido, em que foi o próprio partido do Governo que fez cair o Primeiro-Ministro porque não compactuava com as suas ações e com a sua forma de governação. Portanto, eu acho que o Partido Socialista devia também meter a mão na consciência e primeiro chamar o Governo à sua responsabilidade efetiva e, se ela mais uma vez não ocorresse, de facto ponderasse em retirar o apoio a este Governo que não está a fazer nada de bom pelo Algarve. De facto, o Algarve foi conquistado por Dom Sancho I no século XII, mas o Algarve hoje continua a ser o reino dos pobres, continua a ser um parente pobre, nomeadamente no reino de... Não, desculpa, a primeira conquista do Algarve foi no século XII, 1189, penso eu. E, portanto, o Algarve continua a ser um parente pobre e na área da saúde isso também acontece, apesar de ser uma região que contribui fortemente para o PIB. Apesar de ser das regiões de Portugal que mais contribui para o PIB, os seus cidadãos são aqueles que têm menos acesso aos cuidados de saúde. Eu quero relembrar que não é só na obstetrícia que estamos aqui hoje a discutir. 45 mil residentes do Algarve não têm médico de família. Existem longas listas de espera para consultas de especialidade e para cirurgia. A capacidade de captação de profissionais de saúde, tanto médicos como enfermeiros, continua a ser das mais baixas. Ainda há pouco tempo tivemos um concurso para especialistas e várias especialidades ficaram desertas. Portanto, há que reformular o SNS. Eu peço ao Grupo Parlamentar do PS que ouça as declarações e as reclamações do CIM, também da FNAM, para terminar, de todas as federações e sindicatos que estivemos aqui a ouvir hoje, metam a mão na consciência e ouçam os portugueses. Muito obrigado, Obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço, não entrei em diálogo. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor. Faz favor. Obrigada, Sra. Deputada. Eu queria apenas agradecer a forma objetiva como expuseram as vossas informações. Toda a informação que nos trouxeram é pertinente e é importante que todos os deputados desta Comissão ouçam verdadeiramente quem está no terreno e quem sabe o que se passa e que transmitam essa informação aqui à Comissão. Eu gostava só de reforçar a pergunta que o deputado Rui Cristina também já reforçou. Eu gostava de perceber realmente quando o Governo fala de mais médicos ou quando pagamos mais pelo trabalho suplementar, se de facto estamos a ter mais horas de trabalho médicas nos serviços de urgência ou se estamos a pagar mais ou se de facto até podemos ter mais médicos, mas não temos necessariamente mais horas de trabalho. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor. Muito obrigada.
Nesta ronda, gostaria só de referir o seguinte: este encerramento da maternidade do Portimão, do Hospital de Portimão, configura de facto um retrocesso. Está à vista de todos que não resolve nenhum dos problemas graves com que a região do Algarve está confrontada, mesmo no que diz respeito às especialidades de ginecologia e obstetrícia e do funcionamento das urgências destas especialidades, aliás, só contribui para o seu agravamento. E eu gostaria só de reiterar, no tempo que me resta, de que, de facto, a solução, como referi na minha intervenção inicial, não pode passar por encerramentos, tem que ser efetivamente pelo reforço da capacidade no SNS. E isso exige o quê? Exige naturalmente valorizar os profissionais de saúde nas suas carreiras, nas suas remunerações, de facto encontrar soluções que permitam a fixação dos profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde, garantindo as condições de trabalho, como é óbvio, garantindo o seu desenvolvimento profissional, mas garantindo também que, do ponto de vista dos equipamentos e das instalações, são também garantidas essas mesmas condições. Aliás, tem sido também, nesse sentido, temos intervido, mas temos colocado estas questões que nos parece que são prioritárias. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora o pedido de inscrição do Sr. Deputado Rui Tavares. Não sei se é para ajudar na data da conquista do Algarve. Não, eu acho que tem todos razão, porque há uma primeira conquista e depois há a conquista definitiva com Dom Afonso. Muito bem, obrigado. Mas a questão é se quando o reino de Portugal passa à República, se o reino dos Algarves foi extinto ou não, não é? Há quem diga que se calhar não foi. Pronto, não, mas era para duas perguntas, no fundo interrelacionadas sobre esta questão, quer dizer, não tanto a questão da remuneração, porque aí da parte do LIVRE há uma concordância de que, de facto, é um problema. A questão é saber como é que o Serviço Nacional de Saúde pode oferecer remunerações que sejam atrativas quando nos privados nós temos uma grande falta de informação acerca de quais é que são as remunerações praticadas. E, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, de certa forma, está forçado a competir e, ainda por cima, forçado a competir às cegas. Nós temos apresentado iniciativas nesse domínio para que a informação que os privados detêm sobre o Serviço Nacional de Saúde, porque é pública, porque toda a gente a detém, seja feita equivaler por informação que o SNS detenha acerca dos privados. Ligado a essa questão, o que eu gostaria de perguntar é se nos disfuncionamentos que vocês identificam, que parte é que consideram que também tem a ver com questões de fixação e organização do serviço, ou seja, para lá da remuneração. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar agora à resposta. A resposta em bloco. Faz favor, Sr. Doutor, dispõem de 7 minutos, com a tolerância que precisam, com certeza. Faz favor. Muito obrigado. De facto, nós achamos que é fundamental que haja melhor organização, melhor aplicação dos fundos que são fundos públicos, para além do crónico subfinanciamento. Enfim, historicamente, desde a saída da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério dos Assuntos Sociais, porque era uma Secretaria de Estado, nessa altura a repartição das responsabilidades já foi mal feita. E depois, quando temos lideranças e quando são promovidas lideranças, e lá está, poderia-se fazer aquilo que o Sindicato Independente Médico já faz em relação a 25 dos seus associados, apoiar bolsas de formação na área de gestão da saúde. Portanto, uma das formas de apoiar os médicos é apoiar a sua formação, coisa que não é feita desde os internos, passando pelos especialistas. Na área de gestão da saúde temos aí o PRR, uma das áreas. A questão da remuneração é importante, de facto, mas não é só, porque quando um médico sai, é o próprio Estado que o incentiva, como disse aqui o Dr. João Dias. Eu amanhã passo a prestador, passo a receber 3 vezes mais. Deixo de ter necessidade de fazer feriados, Natal, Carnaval, posso ir buscar os meus filhos à escola, e essa é outra questão, Sr. Deputado. Há uma flexibilidade maior, um maior entendimento destas necessidades de uma profissão que cada vez mais feminilizada, mas que, naturalmente, que os filhos dos médicos precisam ter o apoio dos pais, precisam ter parentalidade, precisam ter acompanhamento, precisam ter uma vida
que não se possa cingir a 8 milhões de horas extraordinárias no ano. É impossível. Um médico fazer 600 horas por ano, a bem da pátria, a bem dos seus doentes. Estamos a falar, os médicos são os únicos que têm 40 horas de trabalho na sua única, não é? Portanto, a dividir 600 a dividir por 80, como diria o 8, é uma questão de fazer as contas, são cerca de 55 dias úteis. 55 dias úteis são mais 3 meses de trabalho que os médicos acabam por fazer. Portanto, a pressão que existe em termos esta é extraordinária, e, portanto, essa questão é extraordinariamente pertinente, que é uma questão de organização, e é uma questão de organização até no próprio conhecimento dos seus recursos humanos. Eu, na altura, quando Presidente da Associação de Estudantes de Ciências Médicas, já lá vão, enfim, muitos anos, uma das questões que eu coloquei ao Sr. Ministro da altura, o professor Seabra, foi justamente para se fazer um planeamento a sério, já que me parecia, na altura, quando o Dr. Mário Soares e o Dr. Seabra resolveram introduzir os números clausos, não foi na década de 80, foi na década de 70, portanto, é o rigor histórico, só, senhora deputada. Portanto, não é nos anos 80, é nos anos 70. Já se estava a ver que isto não ia correr bem. E nós somos totalmente a favor que existam mais médicos e que existam esta coisa. Portanto, num momento de escassez, num momento de dificuldade, naturalmente tem de haver investimento para que isso possa acontecer, porque não é encerrar serviços de urgência. Hoje mesmo recebi uma carta de uma colega de Évora, onde estão, no serviço de observação, 76 doentes que não podem ter alta, não podem estar internados, não podem ser internados porque está cheio, não têm macas. O Hospital Beatriz Ângelo tem 130 pessoas nessa situação. É uma perfeitamente indigna. Quando fui a Braga, exatamente a mesma situação. E, portanto, não podemos ter um governo, não podemos ter uma Inspeção-Geral de Saúde perfeitamente insensível em relação a esta matéria. Portanto, como a questão que foi colocada, a situação nas urgências não melhorou. Claro que as pessoas, recebendo um pouco melhor, estão mais disponíveis para fazer nos seus locais de trabalho essa prestação extraordinária, não é ordinária, é extraordinária. Gostaria aqui de frisar, mas a situação está muitíssimo complicada. Mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. Eu sinceramente, enfim, sei que são dados oficiais, enfim, nós sabemos que os números devidamente torturados lá se confessam. 1.500.000 portugueses sem médico. Escalas de urgência na generalidade dos serviços abaixo dos mínimos. Escalas de urgência compostas por pessoas que não têm especialidade, pessoas que nós sabemos, nossos colegas, que onde a Inspeção-Geral nem sequer investiga a circunstância de haver médicos que fazem 280, 290 dias de 24 horas de serviço de urgência, não controla minimamente. Serviços de obstetrícia sem obstetras, serviço de pediatria sem pediatras, anestesiologistas que não existem. Portanto, é uma falácia que existam mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. E depois há os truques. Há os médicos que estão em 20 horas, há os médicos que estão a 5 horas, há os que estão em 12 horas. Depois há um pequeno aborrecimento. As médicas, é uma chatice, querem ter filhos. Os médicos querem ser pais. É um grande incómodo. Mas isso está na questão da organização. Nós sabemos esses dados. Temos essas circunstâncias e, portanto, precisamos de médicos. Nós precisamos que os nossos filhos cresçam de uma forma adequada e devidamente acompanhados. E, portanto, eu reforço o apelo. Eu sei que é uma matéria onde, muitas vezes, o calor do combate político, enfim, no Parlamento, mas sinto, e isso é muito importante, que todos os partidos entendem que o Serviço Nacional de Saúde é essencial. Agora, não basta só dizer que é essencial. Não é possível. Não é possível continuarmos nesta circunstância que o Tribunal de Contas relata, ex-ministros da Saúde o verificam e que nós sentimos todos os dias, particularmente em relação às pessoas mais frágeis. E, portanto, o nosso apelo é um apelo
de reforço, nós não andamos, não conseguimos, e isso seria uma questão importante a colocar ao INEM, à Sra. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, dos dados que o Sr. Deputado aqui nos colocou. E muitas das coisas que nos chegam, nós temos muita dificuldade e até algum pudor em tornar público, porque não queremos o alarme social. Mas digo-lhe uma coisa, quando temos o Hospital de Santa Maria, capital do Império, aquela torre com aquele extraordinário diretor, aquela mente brilhantíssima que propôs encerrar não sei quantas maternidades, o professor Aires de Campos, que enfim, por acaso até mais uma pessoa do Norte, que está cá em Lisboa, merece respeito. Senhoras e senhores deputados, vamos ouvir. Eu já vou concluir. Disse mente brilhantíssima, repeti, brilhantíssima. Quando propõe encerrar maternidades, não está a ser técnico, está a ser político. É isso que eu digo e afirmo publicamente, e já o disse perante ele. Quando esse diretor de departamento, repito, permite que um interno do primeiro ano acompanhe uma grávida que sai do Hospital de Santa Maria para o Hospital de São Francisco Xavier, meus caros amigos, não posso responder à sua pergunta, Sr. Deputado, quando me diz que houve problemas, mas aqui na capital do Império houve uma paragem cardíaca uns segundos depois de uma grávida que saiu do departamento desse colega, que merece todo o respeito, como médico, mas como político, tem a minha maior das dificuldades em esta matéria. E, portanto, esperemos que aí também a Inspeção Geral da Saúde atue e que não sofra o mexilhão que foi o colega que o foi acompanhar. Portanto, em resumo, estes problemas não se resolvem com encerramentos, estes problemas resolvem-se com contratação de médicos, independentemente daquilo que dê mais jeito politicamente de afirmar. Muito obrigado. Bem, muito obrigada, Sr. Deputado, se quer complementar. 30 segunditos. Pode Faz ser favor, só com certeza para complementar, porque, com certeza. O assunto essencialmente é sobre o Algarve e já que estamos a falar sobre o Algarve, complementar aqui aquilo que se passa também a nível do Algarve, que há pouco tinha dito. Em termos da carência de recursos, há falta de pediatras em Portimão. Há imensos anos, aquela maternidade não pode estar a funcionar só com 4 pediatras com mais de 60 anos, que a partir dos 50 anos deixam de fazer urgência, se assim o entenderem, e, portanto, isto tem que ter uma solução. Não pode ser fingirmos que o problema não existe. Isto em termos dos pediatras em Portimão. O serviço de obstetrícia está limitado a 1/3 da capacidade que deveria ter em termos de recursos humanos, tanto em Faro como em Portimão. Está, neste momento, a assambarcar com todo o movimento do Algarve, concentrado em Faro, com dificuldade em conseguir dar resposta. Em relação à ortopedia, a ortopedia perdeu os internos, deixou de ter idoneidade para a formação dos internos em Faro. Praticamente o serviço acabou por ficar limitado a 2 ou 3 colegas que estão praticamente só a fazer a parte da traumatologia e outro tipo de situações em cirurgia adicional, mas que o problema tem que ser resolvido. Continua como se não existisse, uma região toda sem ortopedistas. O colega de ortopedista de Portimão diz-me que tem 3 elementos no serviço, 2 com mais de 60 anos que se vão reformar dentro de um ano e que tem 400 doentes em lista de espera para operar. Isto é em Portimão. Faro tem o dobro ou o triplo do movimento e está praticamente tudo ou a ser operado no exterior ou então a ser operado como cirurgia adicional, porque o serviço também não está a ser reconstruído e foi depauperado até às últimas. Anestesistas, não temos anestesistas no Algarve, as doentes continuam a sair para o exterior, a ser operadas a distâncias enormes, pessoas com idade que não têm capacidade para se estar a deslocar e as alternativas que lhe dão é, depois de estarem 2 ou 3 anos à espera para ser operadas,
terem que ser operadas a uma distância descomunal. Peço-lhe só um bocadinho poder de síntese, pronto, por favor. Em relação a um outro problema de carências no Algarve. O Algarve ainda em termos de deslocações, não esqueçam que as deslocações das grávidas não são para o Alentejo. As deslocações das grávidas são para Lisboa. Porque o Alentejo, tal como o Algarve, não tem capacidade para receber. E nós estamos muitas das vezes a receber as grávidas também de Beja. Não são só as de Portimão, é também as de Beja. E, portanto, as distâncias são 300 km. Grávidas a fazerem distâncias de 300 km com ambulâncias a trepidar, com descolamentos de placentas que podem ocorrer pelo caminho, isto é um risco enorme, o que está a acontecer. Por outro lado, em termos da PMA, a unidade de procriação medicamente assistida, que há 2 ou 3 anos foi falada nesta Casa e que foi com o atual governo que estava na altura, que nos afirmou que o ano passado iríamos ter uma unidade PMA a funcionar no Algarve, que desde do Garcia da Horta para baixo, portanto, metade do país não tem a unidade de procriação medicamente assistida. As mulheres têm que estar a deslocar-se para Lisboa para fazer tratamentos de infertilidade. Falou-se aqui se eram mulheres portanto, de primeira ou de segunda, não sei o que é que lhe queiram chamar, mas pagam os mesmos impostos do que pagam as que estão em Lisboa, no Porto. E elas aí têm a resposta e no Algarve não têm. Têm uma lista de espera de 6 meses só para entrar na consulta no Garcia da Horta e têm uma lista de espera depois de quase 1 ano para poderem entrar num programa de procriação medicamente assistida. O que é certo é que este problema não se resolve e não há uma única unidade de PMA a Sul a nível público. Estamos há 2 ou 3 anos a promover, fizemos inclusive portanto, reuniões com apresentações de propostas, tudo isso quando foi à altura de passar o cheque para que realmente as coisas começassem a funcionar, nada. E isto já se passou o ano passado, passou-se este ano, portanto, quando o Governo disse até final do ano vai haver uma unidade de PMA no Algarve, não sei, esqueceram-se foi de dizer qual era o ano. É só uma pequena... A minha apreciação pelo Norte para terminar, não é? É de tal maneira que sou adepto de Futebol Clube do Porto. Portanto, a minha apreciação não tem nada a ver com o Norte. Em relação ao resto, mantenho o que digo. Muito obrigada. Uma interpelação à mesa tem 1 minuto, faz favor. Protesto, senhora Coordenadora. Então, faz favor. A deputada em exercício de presidência. O senhor deputado Paulo Marques, do Partido Socialista, fez uma coisa inadmissível. Nós estamos a ouvir um dirigente sindical e um deputado do Partido Socialista fez à parte uma pergunta pondo em causa aquilo que o senhor dirigente sindical, Dr. Jorge da Cunha, veio dizer a esta Comissão. Eu protesto veementemente contra esta influência de tentar desviar o discurso de um dirigente sindical numa comissão parlamentar. E depois, o Chega é que é antidemocrático, o Chega é que é uma ameaça à democracia, e o Chega é que é contra os trabalhadores, e o Chega é que é isto, e o Chega é que é aquilo. Portanto, o que se passa aqui é absolutamente um exemplo lapidar daquilo que é o Partido Socialista. O Partido Socialista é um rolo compressor que quer coartar a liberdade de expressão do dirigente sindical que se estava a dirigir a esta comissão e deve fazê-lo com toda a liberdade de discurso, sem ser maniatado, nem ter que estar a ouvir à partes de um deputado do Partido Socialista. Está feito o protesto. Senhor deputado Paulo Marques quer usar da palavra, querendo, pode, rapidamente. Não? Muito obrigada. Resta-me agradecer à delegação do Sindicato Independente. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, eu agradecia só que fizéssemos um pouco de silêncio para nos podermos despedir do sindicato. Muito obrigada. E haverá outras oportunidades, com certeza, para podermos discutir muitos assuntos. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Só um compasso de espera.